Então você tem, de um lado, a figura de São Bento. Certo. Então todo mundo que via já sabia, já visualizava não só essa figura de um homem vestido de uma túnica, mas já trazia à tona um homem que revolucionou a vida monástica. Por isso que, de um lado, ele segura um livro, que é a regra, e todos aqueles que vivessem essa regra, todos aqueles que buscassem a santidade atrás dessa regra, eles chegariam ao céu. E, ao mesmo tempo, segurava a cruz, sinal da nossa salvação, sinal da nossa libertação, terror dos demônios. Então, São Bento impõe a cruz para afugentar as forças do mal. E desse lado onde o senhor está comentando, onde está a figura do São Bento, tem um monte de letras, algumas inscrições ali. O que significa essas inscrições? Então, como eu falava, a medalha de São Bento, dessas inscrições, é o resumo da fé beneditina. Então, Certo. nós vamos ter, nessa mesma dimensão, já vamos começar aonde tem a figura de São Bento. Certo. Era uma inscrição em latim que, traduzindo, diz: sejamos confortados pela presença de São Bento na hora da nossa morte. Então, veja, a partir do momento que as pessoas visualizavam a figura de São Bento, a regra, a cruz, dizia: na hora da sua morte, não se preocupe, porque o nosso pai, o abade, ele vai vir exorcizar o mal. Era muito comum, né? Eu creio que os antigos têm essa mentalidade ainda. Quando o moribundo, quando alguém estava prestes a morrer, alguém chegava lá, colocava a vela acesa em suas mãos e rezava um Pai Nosso ou uma Ave Maria. E essa dimensão dos cristãos, né? Chegavam e diziam: olha, não se preocupe, por isso que a inscrição vai dizer isso. Sejamos confortados pela presença de São Bento na hora da nossa morte. É o que está escrito em latim, em letras, né? Então, do lado que está a figura de São Bento, é isso que está escrito. Que está a figura de São Certo. Bento. Então, a partir do momento que a pessoa tinha essa medalha, ela não tinha medo de morrer. É o que nós rezamos na Ave Maria. Roga por nós agora e na hora da nossa morte. Amém. Até um título de Nossa Senhora da Boa Morte. Então, as pessoas tinham essa devoção, essa certeza que elas não eram órfãos. Porque São Bento, ele impregnou, ele deixou muito claro a figura do abade. Porque o abade era sempre essa referência do pai, do abar pai, né? Que estava acolhendo, que direcionava, que tinha um lugar preparado após a morte. Então, essa inscrição que diz: sejamos confortados pela presença de São Bento na hora da nossa morte. É uma preparação para a morte. Certo. Eu acho bonito também, e vale salientar aqui, que nos mosteiros a figura da morte ou a presença da morte é algo muito familiar. Então você entra, seja beneditino, franciscano, sempre tem aquelas figuras de um crânio. O cemitério é feito, né, é ali projetado dentro da própria comunidade monástica. Então o monge, ele convive com a morte com toda facilidade. Há tanto na vida de São Bento, isso na regra aponta, né, que o monge, ele tem que preparar a sua sepultura aonde ele morre. Porque os monges beneditinos, eles fazem um voto de permanência naquele lugar para sempre, né? Até após a morte tem que estar ali sepultado. Então essa convivência com a morte, esse estar com a morte, era dizer assim: olha, não se preocupe, na hora da morte você não vai estar só. O demônio não vai roubar a sua alma. O demônio não vai afugentar os seus pensamentos, porque nós temos que estar vigilantes até na hora da morte. Por isso que nós rezamos no Pai Nosso: livra-nos do mal, e na Ave Maria: roga por nós agora e na hora da nossa morte, porque até na hora da morte nós podemos negar a Deus. É verdade. Né? E do outro lado da medalha, vamos comentar então o outro lado da medalha, Então, padre? o outro lado da medalha seria o exorcismo. É tanto que quando a gente orienta, né, pessoas que têm a devoção de colocar medalhas grudadas na porta, usar a medalha de São Bento, sempre colocar esse símbolo onde tem a cruz para frente, né? Ou seja, é o exorcismo de São Bento, é onde nós apresentamos ali essa dimensão da vida de São Bento. Você está vendo um C, um S, um P e um B. Já diz o que é essa medalha, o que é essa medalha, o que é essa oração. A cruz do Santo Pai Bento.
cruz do Santo Pai Bento, né? C, As 4 letras maiores ali, né? as 4 letras maiores. Então, todos que visualizavam já sabia que estava ali presente essa cruz que era de São Bento. Em cima da cruz você tem a palavra paz, ou pax em latim. Em todo o mosteiro de São Bento que você chega, sempre tem nas portas, num quadro, essa palavra paz. Era saudação. São Francisco tem a saudação paz e bem. É verdade. Os beneditinos têm a expressão, a saudação paz. Paz quer dizer shalom, reunião das partes separadas, congregação, reunião, né? A paz significa muito para a vida monástica. Nós temos aí, circulando a medalha, essa dimensão onde nós começamos a rezar o exorcismo de São Bento. Dentro da cruz, começando ali de cima, abaixo da palavra paz, o C, o S, S, M, L, né? A cruz sagrada seja a minha luz. As iniciais são em latim, né, padre? Isso é em latim, né? Cruz sacro sic mic lux. Isso, a cruz sagrada seja a minha luz. É como falei, é um resumo de um credo, ou seja, a cruz sagrada, a cruz de Cristo, a cruz que redimiu o mundo, é o sinal da nossa salvação. Então, essa cruz sagrada seja a minha luz, lâmpada para guiar os meus passos. Até recordo aquela festa litúrgica da exaltação da Santa Cruz. Porque, veja, para os cristãos, como São Paulo diz, a cruz é um escândalo para muitos, né? É uma abominação para outros. Tem cristãos que não têm até medo da cruz, né? Mas para nós, assumimos a cruz como algo que é glorioso, que é redentor. Por isso que São Bento começa a oração dizendo: a cruz sagrada seja a minha luz. Começando de cima para baixo, né? Então, a gente tem essa dimensão. Continuando, nós temos uma linha horizontal, o ND-SMD, que é justamente a continuação da oração: não seja o dragão o meu guia. Non draco sic mic dux, né? Isso, não seja o dragão o meu guia. Olha só, a partir do momento que a cruz sagrada é a minha luz, a partir do momento que você deixa ser conduzido pela luz do Senhor, a partir do momento que a palavra de Deus, a regra de vida, ela é lâmpada para guiar os seus passos, o dragão, o inimigo, Satanás, ele não é o seu guia. Ele é exorcizado, ele é expulso da sua vida. Então, até mesmo quando nós começamos a rezar a oração de São Bento, né? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Então, você está rezando na sua fronte, você está rezando nos seus pensamentos, você está rezando submetendo a sua inteligência ao Senhor. Então, isso é fundamental. A primeira parte do exorcismo quer dizer dos pensamentos, da sua vontade, daquilo que domina muitas vezes o homem e afasta o homem de Deus. É o que nós rezávamos nas tentações de Jesus no primeiro domingo da Quaresma. Continuando a oração, nós temos num circular, né, essa dimensão começando a partir da direita da palavra paz, começando do V. Nós temos essa força do exorcismo. É mal o que me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A força da palavra, a força impregnada dizendo aquilo que o mal oferece, aquilo que nós temos ali para beber como veneno de Satanás, porque aí eu abro um parênteses para dizer isso, né? Dentro da figura de São Bento, na frente da medalha, há 2 símbolos aos pés de São Bento. E quando você tem uma imagem de São Bento, você tem ali a imagem do corvo. Então vamos fazer o seguinte, essa história do corvo, o senhor vai contar pra gente no próximo bloco, a gente precisa fazer um intervalo, e aí eu vou completar, se essa história do corvo aí é verdade, se tem a ver com aquela relação de que um dia ele foi tomar um vinho, abençoou e era veneno, é isso mesmo? Peraí, calma. O senhor vai responder depois do intervalo, que a gente vai pro intervalo e volta já pro último bloco do programa Eclésia, não sai daí.